partir de agora, a gente conversa aqui em conjuntura com Ricardo de Araújo Santa Rita, ele que é consultor e tem dado palestra explicando o conceito de cidades inteligentes. Ricardo, muito obrigado aqui pela sua presença. E aí, como é que explicar o que seja cidades inteligentes? Flávio, primeiramente, obrigado pelo convite, agradecer a equipe técnica da produção do espaço aqui hoje e falar sobre um tema que tem uma relevância, uma dada importância, principalmente no próximo ano que começa novamente esse pleito eleitoral urbano, em que a gente vai eleger os prefeitos e vereadores. Cidade inteligente é um conceito que muitas pessoas confundem com a história da cidade conectada ou a cidade digital. A tecnologia é uma ferramenta para a gente melhorar a gestão pública. No Brasil, com a realidade nossa, que é nível local, Alagoas, Maceió, a cidade inteligente pode ser definida como meios de inovação na gestão pública, dos mesmos moldes da gestão privada, para que a gente torne a gestão eficiente. Então, se a gente hoje, a sociedade brasileira, reclama nos últimos anos do problema da qualificação da gestão pública, então a cidade inteligente é justamente a gente discutir o planejamento urbano com conceitos, temas, pautas, eixos que possam ajudar a melhorar essa gestão pública. E aí são os conceitos da cidade inteligente, que ela seria a criativa, a humana, que é juntar pessoas, a sustentável, e você consegue abranger várias coisas. Maceió está incluída nesse contexto? Hoje, infelizmente, a gente ainda não está. Na última semana saiu o ranking do Connected Smart Cities, que é o principal ranking brasileiro, é feito pelo Urban Systems, que é uma principal consultoria brasileira dessa pauta. No top 100, entre as 100 cidades mais inteligentes do Brasil, Maceió ainda não está incluída. A gente teve agora recentemente a Lei de Inovação aprovada, a Prefeitura de Maceió está começando a atingir ao nível de governo essa discussão, essa pauta. No último fim de semana teve o MCZ Play, que a Prefeitura, o SEBRAE e o Governo do Estado reuniram pessoas para discutir essa pauta, muito ligada à economia, porque não adianta você ter uma cidade inteligente se não incluir as pessoas para gerar renda econômica, principalmente. Agora, a gente está começando essa discussão e existem 3 formas de se fazer o iniciamento, a iniciação, que seria o governo, as iniciativas privadas, empresas, ou unificar os dois lados e fazer com a sociedade. Como a gente vive uma realidade de que as empresas enfrentam nos últimos anos uma amarga crise econômica aqui no nosso estado, a gestão pública que tem nesse momento que fazer seu papel. Então, com a Lei de Inovação que foi aprovada em junho, a gente inicia daqui por diante a discussão de alternativas, de iniciativas para a gente resolver os problemas sociais, econômicos e urbanos que a gente enfrenta aqui em Maceió, uma cidade que é a 17ª maior cidade do Brasil, com 1 milhão de habitantes já. E de que forma a sociedade pode participar dessa proposta? Um dos principais conceitos que a cidade inteligente traz na gestão urbana é uma gestão colaborativa, participativa e compartilhada. Não adianta a gente falar de gestão urbana se não incluir as pessoas. Por exemplo, ontem, uma das redes sociais aqui de Maceió, que um dos perfis falava sobre o problema das calçadas. Pelo Estatuto das Cidades, calçadas é uma competência do proprietário do imóvel, seja residencial. Do próprio cidadão, né? Do próprio cidadão. Então, é justamente conscientizar o cidadão. Eu acredito até que a gente pode inovar na forma da comunicação da gestão pública, ao invés dos governos, seja ele estadual, municipal ou federal, fazerem propaganda de asfalto de rua ou de estrada, de entrega de escola ao hospital, a gente poderia até mudar. Por que não usar a comunicação pública para poder informar o cidadão dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações? A calçada é apenas uma delas. De que forma a gente pode melhorar o sistema do transporte público, transporte coletivo principalmente? Essa semana, um grupo de pessoas de coletivos urbanos, que são cicloativistas, são pessoas que utilizam ônibus, o pessoal de táxi, de Uber, vai se reunir lá no IBAMA, nessa semana do dia 26, para poder discutir quais são os modais de transporte que a gente tem na nossa cidade. Então, nós cidadãos, provocarmos o poder público é importantíssimo. A democracia se exerce todos os dias, não apenas em ano de eleição. Bom, pelo que você tem conhecimento, Maceió, a cidade de Maceió, está muito distante de atender aos preceitos dessa proposta de cidades inteligentes? Sim, como é que a gente pode classificar? Nós temos hoje em Alagoas, Maceió, índices sociais e econômicos, infelizmente, ainda alarmantes e catastróficos. Mas eu vejo isso como uma grande oportunidade para a gente iniciar. A gente tem o Sururu Valley, que é esse ecossistema de inovação, de startups, de empreendedores. Eu acredito muito na força dos empreendedores para poder resolver os problemas de governo. São chamadas GovTechs. Então, a gente tem, na verdade, esse mar de oportunidade. Mas quais são os grandes problemas de Maceió?
Nós somos uma cidade de 1 milhão de habitantes, que temos apenas 27% da população com carteira assinada, ou seja, 270, 280 mil maceienses têm carteira assinada. Isso significa que todos os dias, mais do que uma arapiraca sai de casa para o trabalho pela manhã e retorna no final do dia. Então imagina só uma arapiraca inteira se movimentando dentro de Maceió todos os dias. É o problema da mobilidade urbana. Um outro problema gritante é o saneamento. Como a gente é o paraíso das águas, a gente precisa ter sustentabilidade econômica no turismo se o nosso paraíso das águas, infelizmente, ainda tem menos de 1/3 das residências com coleta de esgoto. Então, nós temos os problemas, os desafios do século passado, que a gente precisa atualizar para enfrentar esse desafio do planejamento urbano da cidade inteligente, que é o do século XXI, que está posto pela ONU na Agenda 2030, que tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, e que isso é que norteia as principais cidades inteligentes do Brasil. Campinas, no interior de São Paulo, foi eleita a cidade mais inteligente do país e ela está com todo o seu planejamento estratégico urbano nos ODS da ONU. Então, a gente tem que discutir muito o que ainda não foi vencido no tradicional. Violência urbana, por exemplo, uma das principais tecnologias sociais para resolver o problema. A polícia tem no boletim de ocorrência, que é o que é registrado, o dado da hora, do local, o tipo do crime, o perfil da vítima, o perfil do criminoso. Então, se a gente sabe que no bairro A, B ou C, às quartas, sextas e sábados, no período da noite, há uma incidência maior de crime, por que não pegar a viatura com combustível e os policiais que já existem e colocar ela concentrada? É justamente isso, é uma solução com dados, baseado na governança de dados, para a gente ter mais assertividade e eficiência. Você tem ideia de, no Brasil, quantas cidades podem ser enquadradas como cidades inteligentes? Esse ranking ele coloca 100 cidades numa metodologia, mas hoje no Brasil a gente teria de 20 a 25 cidades. Por exemplo, eu vou citar um caso de uma cidade pequena, Caraguatatuba, lá no interior de São Paulo. A gestão, ela implantou um sistema de iluminação inteligente. Então, a prefeitura e o cidadão têm na palma da mão um mapa no aplicativo em que todos os postes da cidade, quando um poste apaga ou quando tem algum problema na fiação e precisa trocar a lâmpada do poste, esse aplicativo, ele mostra. De que forma a gente pode implantar isso em Maceió? Todos nós pagamos a contribuição de dimensão pública. Isso está em torno de 55 milhões de reais por ano. Então, é informatizar, modernizar esse processo com o recurso que já tem. Trânsito, por exemplo. A gente tem em São José dos Campos, no interior de São Paulo, a Google, que tem lá naquele ambiente da Embraer, colocou os semáforos, a temporização dos semáforos de acordo com o mapa do Google. Então, os usuários do próprio Google, eles estão começando a dar dados para a prefeitura para a gestão abrir ou fechar o sinal na hora que for conveniente. Então, hoje a gente tem pelo menos 100 cidades que são consideradas mais inteligentes e é um conceito que ainda tem muito a avançar no Brasil. Então, hoje o Maceió, infelizmente, está muito atrás, a gente precisa correr bastante. E no Nordeste? No Nordeste, a gente pode traçar, a cidade de Salvador tem sido uma cidade das mais inovadoras, antes era Recife. Recife tem um porto digital, que é um ecossistema dessas startups, desses empreendimentos. Existe lá o Louco, que é o Laboratório para Objetos Urbanos Conectados. Então, se qualquer cidadão, por exemplo, eu tenho uma ideia, Maceió tem uma coisa que, como proprietário de carro, me tira um pouco a paz, o sossego, são os bueiros. A gente tem essas tampas de lobo em que anos a anos as gestões elas vão tapando, vão fazendo tapa-buraco e aquele bueiro lá fica como se fosse uma camada e aí tem aquele buraco. Então, talvez se a gente tiver uma impressora 3D, imprimir um diâmetro de plástico, você consegue fazer com que um objeto de plástico faça com que o carro não bata naquele buraco. E aí o louco em Recife é isso. Qualquer cidadão pode chegar lá, prototipar uma ideia e ajudar a acontecer. Mas o que é que Salvador fez para dar essa grande virada? A prefeitura ela fez principalmente um marco legal de inovação à pesquisa científica. O segundo foi um pitch. Pitch são essas apresentações de 2, 3 minutos de soluções. Então, a prefeitura mapeou 38 problemas. Então, se eu tenho um problema de distribuição de remédio nos postos de saúde nos bairros da cidade, se eu tenho um problema da matrícula escolar, por exemplo, o CEPA, nosso CAGB, o nosso CEPA, tem 6 mil alunos, tem 8 mil alunos, 6 mil moram a mais de 5 quilômetros de casa. Se a gente for necessidade para que o cidadão possa se juntar e dar uma solução para a gente realocar esses estudantes, para cada um estudar no seu bairro, imagina, 6 mil alunos que pegam ônibus todo dia, são 200 ônibus na rua a mais. Então, são essas soluções que Salvador problematizou 38 perguntas
expôs aos cidadãos e a sociedade participou junto com a prefeitura e eles conseguiram resolver. Sociedade civil, o poder público, a iniciativa privada, as entidades sociais como SEBRAE, Associação Comercial, FEComércio, Federação da Indústria. Então, assim, é integrar pessoas, juntar gente para poder discutir solução. Então, a gente tem cases interessantes no interior também. Por exemplo, Campina Grande, na Paraíba, é uma cidade que há muito tempo tem se tornado inteligente porque existe um polo de tecnologia na Universidade Federal. Então, se você tem a academia, pesquisa, professores, mentes pensantes, você consegue transformar essa sociedade, mas com o principal intuito, preceito. As pessoas mais qualificadas exigem mais do poder público e isso transforma a sociedade. E qual tem sido a receptividade junto aos gestores públicos dessa proposta, Cidades Inteligentes? Nesse último final de semana, a ONU Habitat fez, junto ao SEBRAE e as prefeituras de Alagoas e o governo do estado, uma reunião para tentar qualificar melhor os gestores públicos. Eu vou trazer um dado interessante. O Estatuto das Cidades é de 2001. O plano diretor de Maceió foi de 2005. Toda cidade acima de 20 mil habitantes tem que ter seu plano diretor. As cidades acima de 50 mil habitantes têm que ter seu plano diretor de mobilidade urbana. Então, Maceió teve um plano diretor em 2005, mas nunca teve de mobilidade urbana. A cada 10 anos, esse plano diretor tem que ser revisado. Então, em 2015, o prefeito Rui Palmeira enviou à Câmara o plano diretor, que está há 4 anos na Câmara sendo discutido. Eu até, quando faço as minhas palestras, apresentações em faculdades e entidades, eu pergunto para os cidadãos: vocês já participaram de alguma audiência pública, de alguma sessão especial sobre um tema que lhe é afeito? Então, se você vamos supor, um arquiteto urbanista, existem sessões especiais, audiências públicas sobre o tema, vocês participam. Se for lá no conselho, ele participa. Se for na Câmara, não participa. Então, a gente precisa muito mais aproximar engenheiros, advogados, estudantes universitários, o usuário do transporte público, quem está sofrendo com o problema da casal, da coleta de água, da coleta de lixo. Então, na verdade, a gente precisa avançar e muito nessa integração de sociedade com a cidade. Quais são os principais argumentos que vocês usam para convencer os gestores públicos a aceitarem essa proposta de cidades inteligentes? Flávio, a gente tem alguns eixos. Um que a gente faz a cidade é inteligente. Então, não existe cidade inteligente avançada sem cuidar de pessoas, cuidar de gente. O poder público, poder privado, iniciativa privada visa o lucro, poder público, o bem-estar social. Então, de que forma eu posso otimizar meus recursos para promover esse bem-estar social? Qual o grande problema da gestão pública hoje? Receita. A gente está vivendo uma crise financeira, uma crise tributária, existe uma reforma tributária que está no Congresso Nacional como pauta, ficará para o próximo ano. A reforma da Previdência essa semana será votada, enfim, no Senado. Então, tudo isso é para tentar melhorar o caixa, a receita dos estados, dos municípios e do governo federal. Quando a gente fala com o gestor público é o seguinte: gestor, você tem como capitalizar através de mecanismos recursos. De que forma? Gastando menos. Como é que a gente otimiza isso? É justamente inovar, trazer inteligência. Um dos maiores prefeitos da história do Brasil foi Jaime Lerner, lá em Curitiba. Ele tem uma frase fantástica, que inovar na gestão pública é cortar zero de orçamento. Então, a gente tenta mostrar para o gestor que com menos dinheiro dá para fazer o mesmo tanto, ou com o mesmo dinheiro dá para fazer muito mais. Se a gente chamar a sociedade junto, se a gente buscar cases de sucesso, casos de sucesso bem-sucedidos de outras cidades, mas principalmente pensando uma metodologia do problema à solução, que existem várias metodologias que estão à disposição, estão abertas. O ponto principal, na verdade, é coletar dados dos cidadãos. Um dos principais mecanismos que eu tento abordar os gestores públicos e convencê-los é que, com a participação da sociedade, a gente consegue ter uma interação. A gente coleta o nome da pessoa, de onde essa pessoa vem, o bairro que ela mora, a idade, o perfil, e o e-mail e o telefone do WhatsApp. Então, você consegue fazer com que a gestão pública possa se comunicar, dialogar diretamente com o cidadão. Acho que esse além da economia dos recursos públicos, a relação de interação com a sociedade é o segundo principal ganho que os gestores entendem como positivo para eles. Bem, Ricardinho, você já ocupou vários cargos em nível nacional, né? Principalmente cargos públicos. Eu lhe pergunto, como é que você avalia o momento político no Brasil hoje em dia? Exatamente, Flávio. Eu tive assim, a opção, eu estou com 34 anos, já tenho 15 anos aí de estrada profissional e metade desse tempo foi dedicado à gestão pública. Tenho, na minha biografia, eu trabalhei na cidade do interior do nosso estado, trabalhei na capital, tive uma passagem na Assembleia Legislativa a nível de parlamento
e tive uma experiência enriquecedora lá em Brasília. Eu passei por 4 ministérios, eu fui assessor especial de ministro, fui secretário nacional no turismo, na agricultura, na pesca, na integração. E eu vejo o Brasil em 2 grandes problemas. Um é esse problema da receita. Nosso orçamento hoje, a gente tem arrecadado cada vez menos, gasto errado, por isso é importante otimizar o recurso público. Mas em segundo ponto, eu vejo que nós descambamos para uma polarização política que não está dialogando o principal, como resolver os problemas. Então a gente sempre fala do azul e do encarnado, do A contra o B, sem conseguir qualificar o diálogo, o debate, o embate. Eu falo muito da questão da busca pelo bom senso. O grande problema do Brasil é esse. Fala-se muito agora, eu acho que nos próximos dias e meses, sobre o Pacto Federativo. De, novamente, aquela história do presidente Bolsonaro de ser menos Brasília e mais Brasil. Eu vivi Brasília, estou de volta a Alagoas, vivendo o Brasil, e eu concordo plenamente com isso. Só que o Pacto Federativo precisa ser feito diariamente nas cidades e não lá em Brasília. Infelizmente, a gente ainda tem uma concentração dessa decisão política e essa polarização, esse acirramento que cada vez é mais fervoroso, tem prejudicado o diálogo e o debate. Eu acredito que no próximo ano, a minha grande esperança como cidadão, é que quando a gente for falar dos problemas urbanos, em que a sociedade, o cidadão, está mais próximo a esse problema, ele precisa dar solução para o buraco na esquina da rua dele, para a coleta do lixo dele, que talvez só passe um dia sim, um dia não, se a mãe de família não consegue matricular o filho numa creche ou numa escola, se um enfermo não consegue pegar um medicamento no posto de saúde. Esse problema urbano, ano que vem, quando for a discussão política, dos políticos da sociedade, eu acho que é o momento que a gente tem para enriquecer esse debate de qualificar a gestão pública. A gente precisa buscar pessoas que tenham experiência, qualificação e, por óbvio, a integridade, a honestidade também. Realmente você tem razão, essa vinculação dos estados e municípios ao governo federal é demais. Raramente a gente que costuma viajar um pouco mais, a gente não encontra num voo saindo de Maceió ou voltando para Maceió um prefeito. É muito difícil, tudo é Brasília. Tudo Brasília, exatamente. Um outro problema que eu posso enxergar e hoje falar, já que saí do governo federal, uma coisa é você estar aqui na base da pirâmide, enxergando o topo, que é Brasília. Então o prefeito, ele sabe, o gestor público local, da dificuldade de se relacionar com Brasília. Outra coisa é quem está lá. Eu tive a experiência de viver a base e ir para o topo. E as pessoas em Brasília, muitos técnicos do governo federal, a gente tem pessoas brilhantes, mas tem muita gente que não tem noção da dimensão e da dificuldade que é resolver o problema da sociedade no local. Brasília, a gente que conhece Brasília, é uma cidade à parte. É um Brasil fora do Brasil, na verdade. Então a gente vive em Brasília numa bolha, a sociedade de Brasília vive numa bolha. E a realidade desses gestores públicos que têm que ir a Brasília dialogar com o poder federal tem sido muito dificultosa. Essa história do pires na mão, que prefeito vai, que vereador vai, que secretário vai, isso não tem resolvido o problema. E que avaliação você faz de Alagoas do ponto de vista econômico e político? Eu vejo hoje um grande desafio, na verdade. Assim, a gente tem um desafio econômico e social. Então, o que é que de forma transversal resolve isso? Na minha opinião, o maior projeto social de combate à desigualdade é a geração de emprego, de ocupação, de renda. Então, você vê Maceió, a 17ª maior cidade do Brasil em população, já temos mais de 1 milhão de habitantes, somos o 38º em PIB, se a gente é a capital de um estado. Eu tenho dados do IBGE que em 2018, 26%, 27% da população, ou seja, 270, 280 mil maceioenses estão com emprego formal registrado. Cerca de 40% disso é o informal, ou seja, 100, 120 estão na ocupação informal. O grande desafio da gente é gerar emprego, é gerar renda. De que forma acontece isso? Até a Prefeitura está tentando requalificar o bairro do Jaraguá, eu acho uma iniciativa exitosa que o município tem feito, mas a gente precisa ampliar isso para outros territórios, identificar, principalmente na periferia da cidade, os novos talentos que não conseguem emprego e que agora precisam empreender. O novo verbo que a gente tem que conjugar na sociedade é empreender, é gerar o seu próprio negócio. E principalmente, Flávio, eu falo muito com os advogados tributários, a gente precisa inverter esse pacto federativo da pirâmide para arrecadação no município. Então, vivemos a era da servitização e os serviços geram o ISS, que é o Imposto Municipal. Então, como é que a gente consegue fazer o dinheiro ficar na base? Através do ISS. Então, se a gente conseguir capacitar a nossa sociedade, essa geração nova que está vindo aí, conectada na internet, nós temos hoje 85% da taxa do Brasil urbana, e 70, 75 conectada. Mas no Brasil, em Alagoas e em Maceió, mais de 90 é urbano e Alagoas e Sergipe são os 2 estados que mais têm conexão de internet. Por quê? Porque o território é o menor do Brasil.
Então, as torres de 3G, 4G, elas têm uma amplitude maior. Então, essa nova geração conectada, se a gente conseguir capacitá-los, ofertar esse novo modelo de negócios, que são os serviços, a gente consegue, acredito eu, gerar renda e aí espraiar, tentar combater a desigualdade social através da distribuição de renda com oportunização para essa turma da periferia, que tem muita gente boa aí. Nesse sentido, eu li no final de semana de que o brasileiro que vai para os Estados Unidos, inicialmente ele ia em busca de um emprego, ele agora vai justamente para empreender. Não é só em busca de emprego, é gerar emprego, inclusive. Exatamente. É a mudança de paradigma. Existem também as comunidades Estados Unidos e Portugal, principalmente na Flórida, nos Estados Unidos, de brasileiros que vão e abrem espaço para outros brasileiros. Então, o que a gente tem que viver é como Israel viveu. Israel é um país menor do que Sergipe, ou seja, menor do que Alagoas, que é seco, vive cheio de bomba, com uma guerra santa. E eles conseguiram, através do primeiro unicórnio mundial, né? Foi a primeira empresa, startup, empresa pequena, com tecnologia, que conseguiu valer $1 bilhão, que foi o Waze, comprado pela Google. E aí eles são chamados de nação startups. Eu acredito muito nessa nova força do empreendedorismo. E o que é que aconteceu em Israel? Os novos bilionários de Israel não se mudaram para a Europa, para os Estados Unidos. Eles continuaram em Israel, criaram fundos e hoje eles fazem tanto aporte de recursos, como fazem mentorias para esses jovens empreendedores que querem montar o seu negócio, que querem empreender, que querem crescer financeiramente. Eu acho que esse é um modelo que a gente pode adotar em Alagoas. E principalmente, nós somos o líder do ranking nacional de turismo. A gente tem turista aqui. Então, talvez, por que não começar com os serviços atrelados ao turismo, já que a gente tem densidade de público que nos oferta. Eu brinco que indústria é quando a gente vende para fora para buscar o dinheiro de fora para dentro. O turismo se torna uma indústria por causa disso. Então, por que não a gente começar com esse foco? Ok, muito obrigado ao consultor Ricardo de Araújo Santa Rita pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco conversando com Kennedy Calheiros, presidente da Associação Comercial de Maceió.